Olá meninas, professora Ana Paula de História, mais uma aulinha. Hoje vamos falar do início da colonização do Brasil. Isso mesmo, colonização. Os portugueses não chegaram aqui com as grandes navegações? Então, com o passar do tempo, eles vão ocupar essas terras. O que significa colonizar? Ocupar. Só que eles não vão ocupar de imediato, não. Eles vão ocupar aos poucos. O rei de Portugal vai criar algumas estratégias para efetivar a ocupação dessas terras. Lembrando que essas terras não estavam desocupadas. Então, lembra que a gente trabalhou na última aula? Muitas vezes não pode nem falar de descobrimento, mas de conquista, de invasão, né? Porque essas terras eram ocupadas por milhares de indígenas. Vamos lá, então? Bom, deixa eu mudar aqui, apresentação do slide, então, o início da colonização, então, a colonização do Brasil, né? Então, os primeiros contatos com a nova terra, os portugueses não acharam nem ouro e nem prata, nenhuma riqueza, assim, né? Facilmente encontrada. O que eles encontraram? O pau-brasil. Então, era uma madeira de valor comercial, ou seja, valia muito dinheiro, seu tronco era avermelhado, né? E desse tronco retiravam a tinta usada, né, para tingir tecidos na Europa e também, claro, usava essa madeira para construir móveis e casas. Ao saber da existência do pau-brasil, que todo o litoral brasileiro, né, tinha a Mata Atlântica e tinha muito pau-brasil aqui, o rei de Portugal autorizou a construção de feitorias para armazenar e comercializar a valiosa madeira. Feitorias eram como se fossem umas cabanas, né, que faziam na praia para poder trazer esses troncos até essas cabanas e aí depois esperando os navios virem de Portugal para transportar as madeiras de pau-brasil para Portugal. Quem é que fazia todo esse trabalho pesado? Claro, os indígenas, né? Os índios. Então, eram os indígenas que trabalhavam no corte e no transporte dos troncos até as feitorias erguidas lá no litoral, lá na praia. Lá realizavam a troca, ou seja, os indígenas davam aos portugueses as toras de madeira e recebiam em troca colares, facas, machados, espelhos, objetos úteis a eles, mas de pouco valor para os portugueses. Então, os portugueses pagavam muito pouco pelo trabalho dos índios, por esse trabalho pesado dos indígenas. Esse tipo de troca, né, do produto por produto, ou seja, do pau-brasil, pelo trabalho de cortar a madeira, de transportar a madeira e de entregar essa madeira para os portugueses em troca de objetos de pouco valor, é chamado de escambo. Então, o relacionamento inicial entre portugueses e indígenas, nesse primeiro momento, foi pacífico. Ou seja, esse tipo de trabalho não era considerado escravidão, e sim escambo, né? Por que é uma escravidão? A escravidão, as pessoas trabalham sem receber nada, perdem a liberdade, os índios viviam livres, não mudou nada a sua rotina, e pelo contrário, eles retiravam o pau-brasil e recebiam objetos de pouco valor, então recebia algo em troca do trabalho. Então, não pode ser considerado escravidão. Aqui está uma chart, né, que mostra muito, bem claramente, né, essa crítica desse período, né, mostra aí um indígena carregando uma tora de pau-brasil, e, né, parece um monte de interrogação da cabeça dele, aí o português mostra para ele um presente para ti da terrinha, um chaveiro, né, lá a língua do índio, né, para o índio entender. Então, quer dizer, era isso que acontecia, né? O índio fazia todo o trabalho pesado em troca de objetos de pouco valor. Os portugueses extraíam tanto pau-brasil, né? No período, extraíram tanto, retiraram tanto pau-brasil, gente, tanto a madeira, que a Mata Atlântica se reduziu. A Mata Atlântica se reduziu a nada. Hoje em dia, praticamente não existe mais essa madeira no Brasil, que é o pau-brasil. Observe o mapa. O verde é apenas o que restou, 12% da mata. Hoje, restou muito menos, né, gente? Hoje, se for olhar, é menos do que isso. Olha lá. Primeiro mapa mostra aqui, isso aqui como era antes da chegada dos portugueses aqui. Então, os nossos indígenas viviam muito bem com a natureza, eles extraíam muito pouco, né? Extraíam muito pouco da natureza, só extraía realmente aquilo que precisavam para sobreviver. Então, não havia desmatamento aqui. E aqui, depois que os portugueses chegaram, praticamente acabaram, porque o valor do português é de retirar da terra o que poderia dar valor, né? Tinha um valor comercial para vender, para comercializar, para lucrar. E o índio não tinha essa cultura, não tinha essa mentalidade. Enquanto a mentalidade do português era capitalista, comercial, de lucrar,
o índio não. O que tirava da natureza é para a sua sobrevivência. Então, dois tipos de culturas aí diferentes. Vamos para a colonização do Brasil. Então, isso foi de 1500 a 1530. Então, os portugueses não vieram para ocupar, para criar vilas, mas a partir de 1530 eles começam a ter o interesse de ocupar, ou seja, de incentivar portugueses, né, outros portugueses virem para cá para criar vilas, cidades e realmente ocupar as terras brasileiras. Por quê? Por dois motivos. O comércio das especiarias com o Oriente estava em decadência, então eles deixaram o Brasil de lado porque estava ganhando muito dinheiro com as especiarias. Quando esse comércio começou a entrar em decadência, eles voltam para o Brasil, né? Que era uma terra nova, uma terra que podia ter potencial para, né, para retirar riquezas. Por outro lado, ficaram com medo de perder as terras brasileiras para os franceses, sim, para os franceses, que aos poucos retiravam o pau-brasil e faziam aliança com os indígenas. Aos poucos estavam ocupando essas terras. Então, se os portugueses não viessem para cá efetivar a posse, né, formando vilas e cidades e ocupando, ele ia perder as terras também para os franceses que agiam como piratas, né, como ladrões, como corsários. E aí você tem as capitanias hereditárias, que foi a forma que o rei pensou em criar ali um sistema, né, para administrar, para ocupar essas terras. Então, o rei de Portugal, sem recurso, não tinha dinheiro, resolveu, para colonizar o Brasil, dividir as terras em 15 grandes lotes de terra, chamados de capitanias hereditárias, que entregou a sua administração a 12 homens, os chamados capitães donatários. Eles deveriam desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar, nós vamos falar da cana-de-açúcar, não encontrando ouro e nem prata, os portugueses vão plantar a cana aqui, né? Que vai ser para produzir o açúcar, que era um bem valiosíssimo, que dava dinheiro. Expandir a fé cristã, organizar a defesa militar e estimular E aí você tem o quê? Esse é o gráfico aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Então, pegou aqui, ó. O que era o Brasil? Isso aqui tudo é o Brasil hoje, né? Essa metade do território vai ser conquistada depois, porque isso aqui pertencia à Espanha. Pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil só era esse pedaço aqui, né? Lembra do Tratado de Tordesilhas, que Portugal e Espanha fizeram um acordo, né? Dividindo as terras descobertas entre eles. Então, essa linha passava aqui. O Brasil era só esse litoral aqui. Então, pegou, dividiu, o rei dividiu em 15 grandes capitanias hereditárias e doou a pessoas que tivessem recursos para vir para cá fazer a coisa dar certo. Deu certo esse processo? Não, fracassou. Poucas capitanias tiveram o sucesso esperados, apenas São Vicente e Pernambuco. Apenas São Pernambuco aqui em cima e São Vicente aqui embaixo que deram certo. Por quê? Por falta de recursos dos donatários. Os donatários não tinham dinheiro suficiente, grande extensão das terras para ser administrada, resistência dos indígenas à ocupação das suas terras, porque esses donatários teriam que enfrentar os indígenas, né? Porque iriam ocupar as terras deles e os indígenas iam reagir. Ataques de piratas, eles teriam que resolver o problema dos ataques dos piratas, dos franceses, de corsários e falta de comunicação entre as capitanias. E aí, para resolver o problema do sistema de capitanias hereditárias que não deu certo, o rei criou o sistema de governo geral. O que é o governo geral? O rei decidiu centralizar a administração, criando em 1548 o governador geral, que era uma espécie de representante do rei de Portugal aqui no Brasil, ou seja, alguém para governar o Brasil daqui em nome do rei. Tivemos 3 governadores. Tomé de Souza, que instalou a capital do Brasil em Salvador, incentivou a economia açucareira e a vinda dos primeiros jesuítas, que eram os padres, com a finalidade de catequizar os índios e trazer a fé católica para os colonos. O governador Duarte da Costa foi responsável pela primeira invasão, ele assumiu, né, durante a primeira invasão francesa no Rio de Janeiro, e o terceiro governador, Mendes Sá, que fundou a cidade do Rio de Janeiro e expulsou os franceses. E aí o rei, para poder, né, administrar, foram surgindo as primeiras vilas, as primeiras cidades. E quem é que administrava essas primeiras vilas, essas primeiras cidades no Brasil? As câmaras municipais, que eram administradas por vereadores. E quem eram esses vereadores? Eles tinham que ser eleitos entre os homens bons. Quem eram os homens bons, então, professora? Só quem podia ser homem bom para administrar a vila, a cidade, ser um vereador, era alguém que tinha muito dinheiro, tinha riqueza e prestígio social. Ou seja, grandes proprietários de terras e e ricos comerciantes. Só eles podiam ser, ou seja, tinham que ser brancos, católicos e donos de terras ou de riquezas.
Quer dizer, negros não eram aceitos, não eram considerados homens bons, descendentes de negros não eram considerados bons, quem não era católico, como por exemplo judeus, também não eram considerados homens bons, e pobres, né, também não eram considerados homens bons. E aí vem a atuação da igreja. A igreja vai ser parceira do rei nesse processo de colonização. A igreja estava tendo a reforma protestante lá na Europa, a igreja estava perdendo católicos, então quando vê que tem muitos indígenas aqui que poderiam se tornar católicos, a igreja vem, né, com um Estado português para o quê? Para catequizar os índios e também fazer com que o catolicismo, né, fosse a religião oficial e obrigatória aqui no Brasil também, como era em Portugal. Então, quem não era católico era sujeito à perseguição, simplesmente isso, era perseguido, né? Então, havia os padres jesuítas que vinham para catequizar os índios, para converter os índios à religião católica, mas também ali fiscalizar todos aqueles colonos que não seguissem o catolicismo, né? Então, mas nem todo mundo era católico, gente. Muitos seguiam ali, né? Pegavam ali a religiosidade dos indígenas, a religiosidade dos africanos, mas era proibido, né? Então, por exemplo, catimbós, candulus, candomblé, umbanda, bezimento, simpatia são exemplos de manifestações religiosas que eram condenadas pela igreja, né? Mas que eram praticadas pelas pessoas na vida privada de forma escondida. Então, quando alguém era denunciado, em tempos vinha alguém de Portugal, né, representando o Tribunal da Inquisição, para julgar esses casos, né? Então, se a pessoa fosse condenada, ela tinha uma punição, e se ela fosse um crime muito grave, ela era mandada para Portugal, de repente ela podia até receber a condenação de morte lá e ser morta na fogueira. Então, a Inquisição perseguiu grande número de judeus novos, que eram judeus convertidos ao cristianismo, né? Que praticavam a fé judaica no passado, assim, né? Eram judeus e se tornaram cristãos. A Inquisição também perseguiu muitas outras pessoas acusadas, por exemplo, de feitiçaria, blasfêmia, práticas sexuais proibidas, como a prostituição e a homossexualidade. Então, tudo isso era levado para a igreja e se dependendo, não era só a questão de seguir as tradições, religiosidade dos africanos ou dos indígenas, mas qualquer outro tipo de crença ou conduta que não fosse aceita pela Igreja Católica, as pessoas sofriam punição. Beleza? Então, tá, muito obrigada, tá? Tentei ser o mais rápido possível. E aí, façam as atividades, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.